Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui em um domingo à tarde, tá anoitecendo já, está chegando o temível domingo à noite, mas sem preocupações, porque hoje não será um domingo em vão. Vou finalmente gravar um vídeo, né? Tô umas semanas aí devendo vídeos e tô com vários temas para gravar. Quero ver se eu consigo gravar alguns temas, mais de um vídeo pelo menos ainda hoje. Mas vamos dar prosseguimento ao vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser uma mistura de resenha com experiência pessoal. E pelo título vocês já devem ter visto que a resenha do livro de hoje vai ser... A resenha do vídeo de hoje vai ser sobre os irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Eu vou contextualizar um pouco o livro, separar especificamente a parte que eu quero fazer resenha, traçar o paralelo com a minha situação pessoal e trazer até uma pesquisa científica que foi feita nos tempos de hoje, que corrobora um pouco o posicionamento do autor em relação a essa questão, né? Curioso, né? O Dostoiévski acertou algumas coisas, várias coisas, mesmo sem ter acesso a essas informações. Então vamos lá. Esse livro é muito grande, Irmãos Karamazov é uma obra, a minha versão ela tem letras menores, então dá a impressão de que não tem tantas páginas assim, apesar de serem muitas páginas, são 558 aqui, mas qualquer livro mais padrão assim, você facilmente chega nas 800 páginas. E, enfim, é uma história muito grande e a resenha vai ser só sobre um tema específico, porque acho que não tem como fazer uma resenha completa desse livro. E vocês já vão... Tem tudo a ver com o título, vocês já vão entender, eu já vou chegar lá. Mas contextualizando um pouco a história, né? Irmãos Karamazov é uma história, um romance, que narra, enfim, uma situação vivida pela família Karamazov, gira principalmente em torno de um crime, que só acontece na metade do livro e até o final, assim, eles abordam o tema principal. A primeira metade é mais uma contextualização, né? O Dostoiévski, ele escreveu esse livro, ele precisava de dinheiro e esse livro ele foi vendido por páginas, assim, então quanto mais páginas ele escrevia, mais ele ganharia dinheiro com a venda do livro, né, para editora, enfim, algo nesse sentido. Eu não sou grande conhecedor da literatura russa, mas pelo que eu vi em vários lugares, esse é considerado um dos romances mais importantes, assim, de toda a literatura russa, pelo menos dos últimos anos, e eu entendo por quê. Apesar de ser uma leitura chata, eu confesso, é muito densa, parece que você está desbravando uma floresta, porque toda a página ela é repleta de descrições e monólogos e informações. E, enfim, os personagens, os irmãos Karamazov, são 3 irmãos. O primeiro é o Alyosha Karamazov, ou Alexei Karamazov. Ele é um monge ortodoxo, coroinha, padre, uma coisa nesse sentido. Ele é nitidamente o personagem principal. Tipo, a história acompanha bastante assim a perspectiva dele. E ele é uma pessoa que apresenta grande santidade, assim. O outro irmão é o Dmitry Karamazov. Ele é um militar, ele é o mais velho dos irmãos. Ele é bem impulsivo, assim, ele é bem um temperamento bem sanguíneo, meio colérico, não sei. E a história gira muito em torno dele também. E o terceiro irmão é o Ivan Karamazov. E é sobre ele especificamente que a gente vai falar, que tem a ver um pouco com essa minha situação pessoal. O Ivan, ele é um cientista, um homem mais voltado à ciência, e ele não é só cientista, ele é ateu, secularista, positivista, materialista, e enfim, todos esses adjetivos, e a construção psicológica do personagem dele gira em torno disso. E tem um momento na história, né, cada passagem assim da história, o Dostoiévski ele se destaca por trazer à tona certas temáticas que são comuns à humanidade no geral. Por isso que esse livro é um clássico e o Dostoiévski é um autor clássico. Mas, especificamente o que eu quero trazer para o tema de hoje é sobre, acho que é um monólogo que o Ivan Karamazov tem, ou um diálogo, não lembro direito, que ele tem com o... Não sei se é com o irmão dele, o Alyosha, mas enfim, é uma passagem que ele começa a discorrer sobre o ódio que ele tem ao próximo e o amor à humanidade. E eu vou explicar isso. Ele fala muito que por ser um
um cientista humanista, né, progressista, está preocupado com o progresso da humanidade, aquela coisa de Uberman, o super-homem, o homem transcender os seus limites, alcançar o máximo de bem-estar na sociedade. Ele fala que ele é uma pessoa muito preocupada com isso. E ele tem esse amor à humanidade. Só que a humanidade é uma coisa abstrata, assim. Então ele ama o conceito de humanidade, ele quer o melhor para a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, ele confessa que ele sente um certo ódio e desprezo ao próximo. Por exemplo, a pessoa que está próxima ali dele, tanto no sentido figurado quanto literal, a pessoa que convive no dia a dia, ele tem um certo desprezo, ele não consegue gostar dessa pessoa. E deixa eu aumentar o brilho aqui. E aí, isso assim tá melhor. E aí ele não consegue conviver com essa pessoa porque essa pessoa não é um ser humano no sentido abstrato, quando a gente pensa em humanidade. Ele é uma pessoa concreta, uma pessoa real que está ali no círculo social dele, na vida dele. E isso é muito curioso, né? E aí que entra a minha situação pessoal. Certo domingo eu estava na igreja, na missa dominical sempre, e ocorreu a cerimônia de batismo de alguns bebês, alguns recém-nascidos, acho que eram 9 ao total. Louvado seja Deus por isso. Foi um intervalo ali de 15 minutos durante a missa, né, uma cerimônia adicional durante a missa, o batismo. Os bebês foram devidamente batizados. E depois do batismo, ainda durante a missa, o padre propôs uma oração coletiva para essas crianças. E todo mundo rezou ali. E eu estava no meu canto, eu estava um pouco mais separado ali dos bancos. Eu gosto de sentar num lugar mais reservado. E eu fiz a minha oração, né, dando glória a Deus pelo batismo dessas crianças, né, receberam o primeiro sacramento. E eu fiz aquela oração meio genérica, que Deus proteja essas crianças. Por mais que seja uma oração moralmente boa, que você deseja o bem dessa pessoa, eu acho esse tipo de oração muito genérica e muito confortável. E não acho que nós deveríamos parar com isso, mas naquele momento eu me dei conta, assim, de que eu estava desejando bem para aquelas crianças de forma abstrata. E aí eu comecei a pensar, mas como é que eu trato as crianças que são efetivamente próximas a mim, do meu dia a dia? E lembra que eu falei que eu sento num lugar mais reservado ali na missa? Isso se dá justamente porque eu fico um pouco incomodado com crianças que vão à missa e são muito barulhentas. Enfim, feita essa confissão, nota de rodapé. Nunca na minha vida eu reclamei com algum pai, alguma mãe de uma criança barulhenta falando para eles ficarem quietos, ou falando para eles o absurdo de que não venham, não tragam sua criança na missa. Graças a Deus nunca fiz isso, mas vocês perceberam o que eu acabei fazendo? Desejei o bem de forma abstrata para essas crianças que foram batizadas, que eu nunca vi, nunca mais vou ver na minha vida, mas as crianças que efetivamente estão próximas de mim, por pouco, se não fosse a graça de Deus me dando paciência, quem sabe eu não poderia ter sido grosseiro eventualmente com alguma delas, ou com o pai e com a mãe, constrangido o pai e a mãe por causa do barulho delas. Então, assim, se eu fizesse isso, né, se eu tivesse feito esse constrangimento, isso talvez, com certeza, invalidaria essa minha oração desejando bem-estar para essas crianças que foram batizadas, porque é muito fácil, né, você desejar o bem de forma abstrata e aquela pessoa que está ali do seu lado, concretamente, efetivamente, você trata mal. Graças a Deus isso não aconteceu. E isso não acontece só com crianças, né? Isso é com qualquer tipo de pessoa. Se você tem o hábito de rezar, assim, por outras pessoas, pela humanidade no geral, é efetivamente esse tipo de pensamento que você está sujeito. Você pode desejar o bem para a humanidade, que Deus perdoe os pecados da humanidade e inclua você junto, só que no seu dia a dia você trata mal as pessoas que estão próximas de você. Então a gente tem que ligar essa chave de alerta, assim. E isso me leva à pesquisa que foi feita. Se eu conseguir achar, eu vou deixar um pouco ela aqui, para ficar mais fácil de explicar o desenho. Mas basicamente é assim. Foram selecionadas algumas pessoas com espectros de pensamento diferente e perguntaram para essas pessoas
quem elas mais valorizam, assim, tipo os grupos identitários que elas mais valorizam, sem grandes explicações. E aí, o gráfico era um círculo, assim. Quanto mais ao meio, as pessoas do grupo do meio que você se referia eram as pessoas mais próximas de você. E se você se importasse com pessoas mais distantes, elas estariam no círculo mais perto da parte externa do círculo, na região da parte externa. E o resultado foi muito interessante. O mapa de escolhas de pessoas que você se importa, do grupo que se considera mais conservador, o mapa era mais no meio, assim, eram pessoas mais ao centro, mais próximas de você. E as pessoas que tinham ideias mais progressistas, mais identitárias, assim, que se preocupavam com questões identitárias, que seria mais ou menos parecida com Ivan Karamazov, uma pessoa humanista, progressista, elas tendiam a escolher pessoas que na vida real estavam mais distantes delas, estavam mais à beira do círculo. E isso é muito curioso, né? Porque o Dostoiévski, lá no século XIX, escreveu um personagem que tinha esse perfil psicológico e ele acertou precisamente no perfil psicológico do personagem e no tipo de discurso que ele tinha. Isso meio que se confirma na realidade. E até eu, por exemplo, fiquei sujeito a esse tipo de mentalidade, né? Igual na história que eu acabei de contar para vocês. Então, essa é a reflexão que eu trago para vocês hoje sobre essa passagem do livro, assim, sobre esse ponto, sobre essa pesquisa também. E como o objetivo desse canal é agregar conhecimento, eu acho que através dessa autoconsciência, dessa autopercepção, a gente consegue expandir o nosso conhecimento. Então hoje eu proponho o seguinte exercício mental para vocês de autoconhecimento. Como está o meu amor à humanidade comparado ao amor que eu tenho pelas pessoas próximas, assim, tipo, meus pais, meus colegas ali do dia a dia, meus colegas de trabalho, meu vizinho mesmo? Será que eu tomo algumas atitudes que podem incomodar o meu vizinho? Será que a gente não está priorizando o grupo de pessoas errado? Será que a gente está priorizando um conceito abstrato de humanidade ao invés de um grupo concreto de pessoas que estão ali no nosso dia a dia? Então é isso. Fica a recomendação de leitura, caso você tenha muito tempo disponível, porque vai te consumir uns bons meses, se você for uma pessoa que é naturalmente ocupada no seu dia a dia, vai te consumir uns bons meses assim para você ler esse livro. Mas é um clássico. Tem muitas mensagens boas aqui nesse livro. Uma delas é essa. Então, acho que só por isso eu acho que já vale a leitura. E fica o exercício aí, a reflexão proposta, né? Que esse é o objetivo do canal. Então é isso. Vou tentar seguir aqui com a gravação de outros vídeos. Se você curtiu aí, agradeço a curtida, o comentário para debater alguma coisa nos comentários. E vou ficando por aqui. Abraço, Deus abençoe.